Bom dia, gente. Vamos para a nossa última aula antes da nossa avaliação. Como vocês já devem saber, todas as avaliações vão ser entregues no dia 8 e vocês têm até o dia 17 para entregarem a resposta de cada avaliação, certo? A nossa eu vou colocar como atividade lá no Classroom, tá? E aí vocês vão ter até o dia 17, às 22h40, para entregar esta prova, certo? Entregar a resposta dessa avaliaçãozinha. O que vai cair? Vai cair desbalanceamento de rotor e vai cair lubrificação. Não vai cair alinhamento de eixos. Por quê? Porque vocês já fizeram trabalho, já apresentaram, já fizeram resumo. Então, acho que essa parte já está bem fixada. Então, vai cair só esses dois assuntos, certo? Agora, eu vou responder as 15 questões, as 15 afirmações que eu passei para vocês e pedi para vocês identificarem se elas são verdadeiras ou falsas, e se falsas, para justificar. Espero muito que vocês já tenham feito antes de assistir ao vídeo, certo? O vídeo é só uma complementação para saber como que está o nível aí de vocês. Como que, se vocês responderam certo, se vocês responderam errado, se acertaram muito, se erraram pouco, tá? Então vamos lá. A primeira afirmação fala que o quê? Rotores são elementos responsáveis pelo movimento de translação das máquinas. Isso está completamente errado, certo? Porque os rotores eles estão presentes nas máquinas rotativas. Eles são responsáveis pela rotação das máquinas e não pela translação, certo? Rotor é pela rotação e não translação, ok? Então, vamos para a segunda. O desbalanceamento do rotor é responsável por 80% dos problemas em máquinas. Sim, verdadeiro. Esse desbalanceamento do rotor, ele causa uma vibração e essa vibração que vai ocasionar problemas nessas máquinas, certo? Terceira, quando a máquina está desbalanceada, o eixo principal de inércia não coincide com o eixo de rotação. Super verdade, certo? Aqui a gente tem o rotor e tem o eixo. O rotor ele vai ter o seu eixo principal de inércia, certo? De onde ele está rotacionando, vai ter esse eixo. E a gente também tem o eixo de rotação. Esse eixo de rotação e o eixo principal de inércia, eles têm que coincidirem. Quando eles coincidirem, a gente tem um rotor balanceado. Então, ele está desbalanceado se esse eixo não coincidir com o eixo de rotação, certo? Então, a gente tem que a terceira é verdadeira. A quarta, a qualquer sinal de vibração é necessário fazer o balanceamento do rotor. Não, gente. Não. A gente pode ter um equipamento novo e esse equipamento gerar um pouco de vibração. Não é necessário fazer já o balanceamento do rotor, certo? Existe uma faixa limite. A partir dessa faixa, eu preciso fazer o balanceamento, uma faixa de vibração. Existe também um ábaco. Esse ábaco, ele mede o nível de vibração, velocidade e a frequência de vibração. Ele tem 5 zonas, certo? E através dessas zonas a gente identifica o que precisa fazer. Na zona A, se a gente tem um uma máquina funcionando e ela gera uma vibração que está aqui na zona A gente tem uma máquina nova sem defeito. Se ela está já na zona B, ela tem uma máquina com pequenos problemas, mas que está funcionando, que está ok, não precisa ainda fazer uma manutenção. Na zona C, a gente tem máquinas com defeitos, então a instrução é o quê? A instrução é corrigir. Então, se a indústria trabalha com a manutenção preventiva, preditiva, ela já vai fazer a correção aí. Na letra D, a falha está próxima, corrigir com urgência. E na zona E, perigo, parada imediata. Então, na zona E, é quando o quê? É quando o material quebra, falha, a máquina não funciona mais, certo? Quando que a indústria deixa chegar esse rotor, essa máquina, na zona E? Quando ela trabalha com manutenção corretiva, certo? Então, manutenção corretiva é o quê? Quebrou, consertou. Então, quando
a indústria trabalhar com essa zona e que ela é adepta da manutenção corretiva, ok? Vamos para a quinta. A classificação do balanceamento é feita de acordo com a posição do eixo relativo entre o eixo de inércia e o eixo de rotação. Certíssimo, certo? Na sexta questão, fala que no desbalanceamento estático, o eixo de inércia do rotor não intercepta o eixo geométrico em nenhum ponto. E no balanceamento dinâmico, acontece quando o eixo principal está deslocado paralelamente em relação ao eixo geométrico. Isto é uma afirmação falsa, certo? Por quê? Porque está trocado. No desbalanceamento estático, é quando o eixo principal está deslocado paralelamente ao eixo geométrico, certo? Eles estão deslocados paralelamente. E no dinâmico, é quando o eixo de inércia do rotor não intercepta o eixo geométrico em nenhum ponto, certo? Esse cinza mais claro aqui é o eixo geométrico do rotor, e aqui é o eixo principal. E eles não se interceptam em nenhum ponto, então a gente tem um desbalanceamento dinâmico. Sétima, os rotores rígidos não sofrem alterações estruturais significativas durante a operação, ao contrário dos flexíveis. Verdadeiro, certo? Como que a gente classifica um rotor rígido e um flexível? O rígido não sofre deformações e o flexível sofre deformação. Por quê? Porque o rígido ele trabalha até uma certa velocidade, até uma certa vibração, em que aquele material ele suporta, ele não vai sofrer nenhuma deformação. Já o flexível já trabalha com velocidade de rotação maior, que gera uma vibração muito mais forte e faz com que esse material se deforme, certo? Essa é a diferença entre o rígido e o flexível. Oitavo, o desbalanceamento residual permissível de uma operação com um rotor de massa 20 kg, velocidade angular de 15 radianos por segundo e grau de qualidade do balanceamento de 5 milímetros por segundo é de 1000 grama/milímetro. Toda operação, toda máquina, ela vai ter uma vibração, certo? E existe essa formulazinha aqui que permite saber quanto de desbalanceamento residual é permissível para essa operação, certo? Então, o que a gente vai fazer? Pegar essa fórmula e substituir esses valores. M é a massa de 20 kg, velocidade angular 15 radianos por segundo, e o grau de qualidade do balanceamento é isso daqui, ó, o E vezes o ômega, é de 5 milímetros por segundo. Então, a gente resolvendo essa continha, a gente chega em 10.000 grama/milímetro, certo? Então, não 1000, 10.000. Então, essa é uma afirmação falsa. Próxima. O balanceamento de um rotor pode ser realizado por uma máquina especializada ou pode ser balanceado em campo. Certíssimo. A gente debateu isso bem em sala de aula, que o balanceamento do rotor pode ser através de uma máquina. Eu pego lá o rotor, vou levar em algum lugar que tem uma máquina especializada para balancear aquele rotor, ou posso chamar algum técnico, alguma pessoa especializada nisso e fazer aquele balanceamento na máquina, certo? Em campo, no próprio local onde a máquina se encontra. Qual que é o mais econômico? É o balanceamento em campo. Por quê? Porque ele gasta menos tempo, certo? Não precisa ter um transporte que vai locomover a máquina até um certo lugar. Balanceamento em campo, não. Vem uma pessoa, faz aquele balanceamento, ok, a máquina já volta a funcionar, certo? Então, balanceamento em campo, ele é mais econômico que o balanceamento em máquina. 10ª questão. Uma curva cossenoidal garante que a vibração do equipamento é causada pelo desbalanceamento. Falso, é uma curva senoidal.
tá? Então, se aquela vibração daquela máquina gerar uma curva de vibração senoidal, certeza que é por causa do desbalanceamento de rotor, ok? Vamos para as perguntas relacionadas à lubrificação. A 11ª fala que a lubrificação é necessária apenas quando essas duas superfícies aqui, ó, a verde, estiver em movimento. E isso é falso. Por quê? Porque não precisam as duas estarem em movimento. Uma delas está em movimento, já é necessária a lubrificação. Só de ter velocidade relativa entre elas é necessária a lubrificação, tá? Por isso que essa alternativa é falsa. 12ª, o lubrificante tem como classificação o SAE 10W60. Então, esse lubrificante é multiviscoso. Sim, lubrificantes multiviscosos têm essa classificação, certo? Número, o W e outro número. O que é que significa isso? Quanto maior esse número da direita, mais ele resiste às altas temperaturas, e quanto menor esse número da esquerda, mais ele resiste às baixas temperaturas, certo? 13ª, lubrificante monoviscoso tem variação de viscosidade conforme ocorra uma variação de temperatura. Já o multiviscoso apresenta variação de viscosidade conforme a temperatura. E é falsa. Por quê? Porque o monoviscoso que vai variar a viscosidade com a variação de temperatura. O multiviscoso, ele é o lubrificante mais eficiente, é o lubrificante que, com uma variação de temperatura, a viscosidade dele não se altera, permanece igual, certo? 14ª, os aditivos dos óleos lubrificantes servem para melhorar sua performance. Sim, certíssimo, certo? Esses aditivos eles servem para fornecer uma característica que não existia naturalmente, ou melhorar quimicamente algum lubrificante, certo? Aumentam a eficiência desse lubrificante, dão propriedades que sem esses aditivos elas não existiriam. Então, os aditivos são sim para melhorar a sua performance. 15º, outro tipo comum de lubrificante é a graxa, e ela pode ser utilizada em qualquer caso. Não, gente. A graxa ela é recomendada ser utilizada quando a gente tem baixas velocidades ou elevadas cargas, certo? A graxa é um lubrificante sólido, é recomendada a utilização quando tem baixa velocidade ou elevada carga, e também ela tem, só citando, uma vantagem que, como ela é um combustível, um lubrificante sólido, ela consegue selar aquela região entre uma placa e outra placa, e aí impede que entre umidade, impurezas e coisas do tipo, certo? Então, acho que deu para fazer um resumão de tudo que a gente viu. Qualquer dúvida, WhatsApp, tá? Está disponível, qualquer hora, qualquer momento. Eu só não prometo responder na hora. Mas durante o período da aula, sim, eu respondo na hora. Mas fora do período da aula, eu respondo, mas não na hora. Mas me perguntem. Então é isso, gente. Boa prova para todo mundo. E bom dia para vocês. Até mais.